Bom, hoje a gente termina esse capítulo 1 do texto, né? E o material do primeiro exame vai ser até essa aula de hoje, né? Então, a gente falou até gradiente, hoje a gente vai falar sobre divergente e rotacional, outras operações diferenciais, né? Rapidamente comentar sobre algumas identidades que faz uso durante o curso. E alguns teoremas também de importância para o curso, né? Teoremas de Gauss, Stokes e Helmholtz. E a gente termina esse capítulo e a partir de meio-dia nós temos aula de exercício com Emerson, né? Só terminando, ou seja, o que nós falamos sobre o operador nabla, né? Nós definimos uma expressão geral para o operador nabla, né? E a gente falou o seguinte: bom, cada componente do nabla é uma derivada em relação ao comprimento diferencial na direção correspondente. dl é o comprimento diferencial produzido por uma variação na coordenada correspondente, né? Na direção 1, você tem na direção 2 e na direção 3, né? A gente agora vai definir essas novas operações diferenciais divergente e rotacional. Então a gente vai generalizar um pouco mais o nosso sistema de coordenadas. Nós temos em geral um sistema de coordenadas em que você tem as coordenadas U, V e W. Superfícies coordenadas são aquelas U constante, né? SU é aquela U igual a KU, né? SV é aquela V igual a KV e SW. E lembrando, os vetores unitários das direções são os vetores ortogonais, né, às superfícies coordenadas. E observe que, como a gente tem visto nos três sistemas estudados, um comprimento na direção U, né, nada mais é do que um fator de escala chamado de H1, né, du. Certo? Então você produz uma variação da coordenada, mas às vezes você precisa de um fator de escala para produzir um comprimento, né? A gente viu isso. Certo? Por exemplo, na direção azimutal em cilíndricas, o comprimento na direção azimutal, segundo vetor, é R dφ. Né? Tem um fator de escala que é uma função das coordenadas, né? Então, na direção V, você tem um parâmetro H, certo? H2 dV. E na direção W, você geralmente tem dLW é igual a H3 dW. Ou seja, esses fatores de escala são necessários para produzir os comprimentos diferenciais nas direções. Certo? Então, se a gente fosse fazer uma tabela, né, nós teríamos esses fatores aí, mostrados nessa tabela aí. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou mostrar aqui. Aqui é uma tabela que tem os três fatores de escala para os nossos sistemas de coordenadas estudados, né? Quem são as variáveis U, V e W, né? Você tem X, Y, Z, em cilíndricas R, Φ, Z, em esféricas R, maiúsculo, θ e Φ. Quem são os fatores de escala, né? Bom, na direção X, o comprimento é 1 dx, na direção Y é 2 dy, na direção Z é 3 dz, certo? Se você for para o sistema de coordenadas cilíndricas, né, na direção R é 1 dr, na direção azimutal é R dφ, na direção axial é 1 dz. Então, esses são os parâmetros H para cilíndricas, né, 1R1. Se você for para a esférica, né, na direção radial é 1 dr, comprimento diferencial, na direção do vetor polar, o θ, é R dθ, na direção do vetor φ é R seno θ dφ, certo? Então, se tivesse outro sistema, a gente definiria os fatores H de acordo, né?
Então, se a gente olhar para isso, né, como é que é a expressão geral do nabla agora? Né? O nabla é AU, né, sobre H1, DDU, mais AV sobre H2, DDV. Isso aqui é o DLU, né? O DL1, se quiser chamar de U. Certo? A W sobre H3, DDW. Ok? Então, generalizando um pouco mais, a gente vai agora começar a definir nossas novas operações diferenciais que têm importância para a teoria eletromagnética. A primeira operação diferencial é o chamado divergente, né? Que é de um vetor. É uma operação diferencial, ou seja, definida em cada ponto do espaço. Né? Como o nome está dizendo, essa operação dá essa habilidade de um vetor divergir de um ponto. Ou seja, de existir fontes desse vetor. Tá? Dá essa propriedade aqui. Ó. De repente, em algum ponto do espaço, tem um vetor, um campo vetorial que sai desse ponto. Certo? Né? A fonte d'água, certo? Você começa a espirrar água ao redor. Né? Campo de velocidade está começando a surgir daquele ponto, surge, né? Diverge daquele ponto, certo? Então essa é a noção que o divergente vai dar, certo? Ou então o contrário, né? Esse é um divergente positivo saindo, né, de um ponto, ou pode as linhas convergir, certo? Para um ponto, né? Um ralo talvez, certo? Uma pia, né? A coisa converge para aquele ponto e desaparece ali, né? Então você tem aqui um divergente positivo, um divergente negativo. É isso que a gente quer tentar determinar se campos vetoriais têm essa propriedade. O divergente é um detector de fonte. Tá? Ele detecta se em algum lugar tem essa propriedade. De surgir daquele ponto, de repente, essas linhas de campo de força, de campo. Né? Tá? Então, ou seja, para você definir isso, o que você precisa saber? Bom, eu vou, em torno de um ponto que eu quero saber se tem divergente, eu vou calcular se tem fluxo em torno desse ponto. Tem fluxo líquido emanando desse ponto. Se eu tenho um campo vetorial F, eu quero saber, certo? Se nessa superfície fechada, que eu vou chamar de sigma, né, tem fluxo que sai para o exterior dessa superfície. Tem um fluxo líquido, certo? Né? Intuitivamente é mais ou menos lógico. Né? Se eu calculo um resultado que dá positivo, né, a integral de f ds, numa superfície fechada, dá positivo, então tenho mais ou menos alguma coisa saindo dali. Essa é a ideia. Então, o divergente de um vetor f, certo? Ou seja, tem um ponto, fecha esse ponto para uma superfície de qualquer tamanho, certo? Né? Em princípio, a superfície sigma. O elemento de área posterior é ds. Essa superfície encerra um volume V e por ali passa aquele campo vetorial que eu não sei como é que ele é. Não sei se ele começa aqui, se ele simplesmente está passando, certo? Não sabemos. Quer saber se tem essa propriedade. Ou seja, então a gente vai calcular o quê? Bom, vamos calcular o fluxo do vetor, né? Acho que eu quero não. Calcula aí o fluxo do vetor, né? Posterior. Eu não vou nem botar igual ainda aqui, certo? Calcula esse fluxo, ou seja, integral. O fluxo através de uma superfície fechada, como no caso da integral de linha fechada, vai ser denotado por um símbolo integral com um círculozinho, ou seja, para fora de sigma, né? ds escalar f. Mas observe que isso tem que ser definido em torno do ponto que eu considerado. Não pode ser uma superfície de qualquer tamanho. Então, eu vou fazer esse volume tender a zero e ver se tem limite. Então, eu calculo a razão por unidade de volume. Então, vamos chamar isso aqui de ΔV, certo? E faço um limite de quando esse volume vai para zero e vejo se existe limite. Se existir, isso é o que ele vai definir como divergente. Eu não posso fazer uma superfície macroscópica, porque senão eu não sei em que ponto eu estou calculando divergente. Né? Eu estou calculando num ponto, então tem que ter um volume muito pequeno em torno desse ponto, certo? Muito próximo. Por isso que eu tenho que fazer o processo limite. Observe ainda mais, tem mais coisas nessa expressão aqui. Né? Uma vez calculado o limite, né,
O que esse limite vai dar aproximadamente, né? Vai dar a dimensão de f, você calcular essa quantidade, vezes área, L2, né? Que está aqui, dividido por L ao cubo, certo? Então vai dar dimensão de f por unidade de comprimento. Ou seja, componente de f, né, por unidade de comprimento. Quer dizer, um tipo de derivada, né? Por unidade de comprimento, derivada em relação ao comprimento, certo? Como é que é, a gente vai ver, né? Então, esse é o conceito, certo? Então, a gente precisa agora estabelecer num sistema de coordenadas como calcular o divergente nesse sistema, certo? Então, a gente faz uso de um paralelepípedo aí, certo? Curvilíneo, certo? Eu não vou desenhar, né? Para não perder muito tempo, tá? Mais ou menos aí, tá? Observe que eu estou fazendo num sistema de coordenadas o V e W, né? Deixa eu ver se eu escrevo alguma coisa aqui também. Ok? Então observe, né? Cada superfície que fecha esse volume é uma superfície coordenada, é um pedaço da superfície coordenada, certo? Por exemplo, essa superfície aqui da frente, né? Ela é ortogonal ao vetor AU. Certo? Essa direção aqui é a direção AU, né? Certo? Se você... Essa superfície em cima, por exemplo, é ortogonal ao vetor AV, certo? Porque aqui tem um comprimento na direção W e um comprimento na direção U. Então, essa direção aqui é AV, né? Então, AV aqui, nesse ponto, está apontando para baixo, certo? Deixa eu só tentar escrever aqui, sem... Aqui está o AV, né? Certo? Essa superfície aqui é uma das superfícies, né? Tem 6 faces aí, né? Essa superfície tem um comprimento na direção U e na direção V, então está ortogonal ao vetor AW. Na sequência cíclica, né, se U está para cá, V está para baixo, é porque W está para lá, certo? A W está aqui. Né? Então, observe, né? Aqui nós temos um comprimento que é DLW, isso aqui vale quanto? Né? H3DW, certo? Esse comprimento aqui vale H2DV, né? E esse comprimento aqui vale H1DU, certo? No nosso sistema de coordenadas generalizado, né? Então, o que eu preciso calcular é, dado um campo vetorial expresso nesse sistema de coordenadas, é o fluxo para o exterior desse volume fechado. Então, eu vou calcular de que forma? Bom, o fluxo para fora dessa superfície e o fluxo através das outras 5 superfícies, certo? Sempre para o exterior, né? Certo? Mas eu vou calcular tudo isso, né? Na realidade, o fato de a gente usar um sistema cíclico, basta de calcular o fluxo através de 2 dessas superfícies. Eu vou calcular especificamente através da superfície o constante da frente e da superfície o constante de trás, que está aqui atrás, certo? Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Como é que a gente vai fazer isso? A gente quer calcular o fluxo nessa superfície e a gente vai calcular em termos da superfície intermediária. Nessa superfície intermediária que passa pelo ponto central, que é a superfície U igual a 0, certo? Eu vou chamar o fluxo para cá, para a direita, na direção do vetor unitário U, de φu, através dessa superfície U0, certo? Está aqui mostrado. A gente quer calcular os fluxos na superfície que estão deslocados, em que o U está deslocado de U0 mais dU sobre 2, e na anterior, né? Mas só que na anterior eu quero para o exterior, para o lado esquerdo, certo? Não para o lado direito. Né? Então eu posso calcular o fluxo para o lado direito em relação ao que está aqui. De que forma?
Então, observe que, olhando essa função φ como uma função da variável u, certo? φ, uma função da variável u, que é o fluxo do vetor, né? Ele pode calcular o fluxo na superfície o zero mais du sobre 2, né, como sendo o fluxo na superfície o zero, né? Aliás, eu vou botar entre parênteses que é melhor, certo? Mas na superfície o zero mais du sobre 2, como sendo aproximadamente, né, a superfície é muito próxima, é o deslocamento diferencial, né? Como sendo o fluxo na superfície o zero, mas, olhando o φ como uma função, mas a derivada dessa função em relação a u, vezes o deslocamento. Isso é a aproximação inteira de primeira ordem. Tá? Mais dφ du, du sobre 2. Né? Certo? Da mesma forma, na superfície anterior, o fluxo para a direita, certo? Né? Para a direita, vai ser φ de u0 menos du sobre 2, é a mesma coisa, certo? Vai ser igual ao fluxo na superfície intermediária, mais dφ du, vezes o deslocamento, que agora passa a ser menos du sobre 2, então vai dar um sinal menos aqui, menos dφ du sobre 2, certo? Ok? Bom, quem é o fluxo na superfície intermediária? Eu vou usar aqui só como referência, né? Bom, quem é o campo vetorial? O campo vetorial tem 3 componentes, né? No sistema VW ele vai ser F igual a FU na direção U, mais FV na direção V, mais FW, né? Na direção W. E quem é o fluxo desse vetor nessa superfície aqui, certo? Nessa que está aqui. Ora, como a superfície é diferencial, é basicamente a componente ortogonal à superfície vezes os comprimentos nas duas direções, que é DLV e DLW. Né? Então esse fluxo aqui vai ser FU, DLV, que é H2DV, DLW, que é H3DW. Não precisa integrar, a integral já dá isso, porque os tamanhos são diferenciais. Certo? Ok? Ou seja, em resumo, né? H2, H3, FU, DV, DW, né? Certo? Então, eu tenho que calcular essa derivada, essencialmente. Quem é a derivada dessa função em relação a U? Então, vamos calcular aqui separado. Né? dφ du é a derivada. Observe que esses parâmetros, em geral, são funções das coordenadas, né? E U, V e W são variáveis independentes. Então, derivada em relação a U é a derivada só disso aqui. Ó. V e W não dependem de U. Elas são independentes. Então, isso aqui vai dar dV dW, né? ddu de H2, H3, FU. Então está calculada a derivada, né, que ele vai precisar aqui, certo? Bom, então, e as contribuições para o fluxo líquido para fora? Bom, quais são? Esse fluxo aqui, mais esse aqui. Ou seja, isto menos isso. Porque esse aqui é para a direita. Então, para lá é menos isso, certo? Então, isto menos isso é a soma do fluxo para cá, mais o fluxo para lá, certo? Então, se eu subtrair as duas coisas, eu tenho a contribuição, né, das superfícies U constante, né, simbolicamente aqui. A contribuição dessas duas superfícies vai dar o quê? Né? Essa diferença aqui, certo? Vai dar φ de U0 mais du sobre 2, menos φ de U0 menos du sobre 2. Que dá quanto? Dá isso menos isso dá duas vezes, então aqui vai dar du, e dφ du está aqui calculado, dá dv dw, então isso aqui vai dar du vezes dv dw, ddu de H2 H3 FU. Ok?
Uma vez calculada a contribuição das duas superfícies por constante, é super fácil calcular nas outras 4. Certo? Basta obter termos semelhantes a esse que a gente obteve fazendo permutação cíclica. Certo? Então, se eu quisesse calcular os outros dois fluxos, eu ia ter o quê? du, dv, dw, daí eu ia ter o quê? O próximo termo seria ddv, h3, h1, fv. Mais uma permutação, teria as outras duas superfícies. Certo? ddw, h3 vai em h1, h1, h2, fw. Certo? E com isso eu tenho aí, né, sempre vejo esse mesmo termo aqui, certo? Então, com isso eu obtenho o fluxo líquido do vetor para o exterior da superfície. Vai dar o quê? du, dv, dw, vezes ddu, que está aqui, né? É sempre a derivada das outras coisas, né? FU com o produto das outras fatores H. Então vai dar H2, H3, FU, mais DDV, deixa eu ver se não esqueci nada aí, não, né? Tá certo. Mais DDV, aqui tem o fator de escala, DDV, HQ, H3, H1, FV, mais DDW. Observe que são as derivadas, como eu tinha falado antes, né? H1, H2, FW. São derivadas das componentes, é um tipo de derivada que a gente está tendo. Tá? Bom, quem é o volume do nosso paralelepípedo aqui, curvilíneo, né? É o produto das três dimensões. DLU, DLV, DLW, né? E cada um tem um fator H, né? H1, H2, H3, DU, DV, DW. Ou seja, isso aqui é H1, H2, H3, DU, DV, DW. Certo? Então, a razão disso, por isso, no limite, né? Observe que quando eu faço a razão, isso aqui vai embora, certo? Que é o termo que vai para zero, na realidade, são esses produtos. Né? Se ficasse alguma coisa, ia ser zerado, mas eles saem da razão. Esses fatores H são finitos, então você tem aí o divergente de um vetor, certo? DDU de FU vezes os fatores de escala das outras direções, H2 e H3, certo? Observe, basta saber esse termo aqui, o resto você faz cíclico, né? DDV, H3, H1, FV, mais DDW, H1, H2, FW, certo? Expressão geral para o divergente. Né? E aí a gente pode calcular o divergente com os fatores H, né? A gente pode calcular, tá certo? Para cada sistema de coordenadas, né? E observe que o mais simples de todos é o cartesiano, né? Porque todos os H são iguais a 1, né? Certo? Então, por exemplo, se você for olhar para cartesianas, vai dar o quê? Né? A expressão isso aqui está errado, né? Isso aqui é x, tá certo? Tem um x aqui, certo? Não é subscrito não, y, né? Porque aqui você... Puxa vida, bicho. Você tem a expressão geral, todos os H iguais a 1, né? Então fica dfx dx mais dfy dy mais dfz dz, certo? Nos outros sistemas você vai ver cilíndricas, né? H1 igual a 1, H2 igual a R, H3 igual a 1, certo? Cilíndricas. Tá? Então esse produto aqui dá 1 vezes R vezes 1 da R, certo? Então aqui vai ser 1 sobre R ddr de FR, né? Desculpe, H2 vale R, né? Esse aqui vai dar R, né? Esse aqui dá 1. Então vai ficar a derivada de RFR ddr aqui, certo? Esse aqui tem um erro, né?
Isso aqui é o fator H, né? Dá 1 sobre R. Daí vamos lá. H3, H1, que é 1 vezes 1, certo? Fφ, dφ, dφ, certo? E na última, aqui vai dar R, H1 é 1, H2 é R, né? E dz de R sai da derivada, cancela com R. Fica dfz dz, certo? Tá? E assim sucessivamente, né? Esféricas, certo? Vocês calculam depois, né? E verificam que vai dar isso aqui. Só esses erros aqui que precisa corrigir, certo? Aqui é o θ, né? Aqui é o φ, não é subscrito, né? Certo? Tem uma coisa importante que a gente quer observar para vocês, né? Se vocês olharem especificamente o caso de coordenadas cartesianas, né? A expressão que a gente obtém é a expressão mais simples, né? O sistema XYZ divergente de f, né? Dá dfx dx mais dfy dy mais dfz dz, certo? Se vocês observarem, né, ele tem um produto escalar de dois vetores, tá? Um é o vetor nabla, que tem componentes ddx, ddy, ddz. Então, se você olhar em cartesiano especificamente, é bem evidente, tá certo? Que divergente de f dá o produto escalar de produto escalar disso com quem? Com o vetor f, né? Vou botar assim, tá? Ax, fx. Vou botar direito. Isso aqui eu não preciso fazer isso não. Vetor, né? Posso botar do lado esquerdo. Não tem problema. Fx ax mais fy ay mais fz az. Daí aparece o nosso operador que a gente falou que ia aparecer em vários lugares, né? Nabla escalar f. Ou seja, divergente de f é nabla escalar f, certo? Ora, se é válido em cartesiano, é válido em qualquer sistema de coordenadas, certo? Né? Se eu pego um vetor, né, está em outro sistema, daí eu reexpresso em cartesiano e mostro que ele é igual a divergente de f, é porque isso vai ser válido em qualquer sistema. Não é porque eu mudo de sistema que a operação fundamental vai mudar, certo? Então isso é válido em qualquer sistema de coordenadas, né? Você sempre pode dizer que o divergente é sempre produto escalar do nabla com f, certo? Só que vocês têm que tomar cuidado quando for fazer em outros sistemas. O cálculo formal do divergente, de acordo com essa expressão, tem que ser com muita cautela, né? Por exemplo, em cilíndricas, nabla, né? Ele tem derivadas, né? E na hora que eu for aplicar isso em cima de um vetor, tem que tomar muito cuidado, certo? Porque começa a aparecer, nesse caso, dois vetores que são funções das coordenadas. Lembram? A R e a φ são funções de φ, certo? Quando eu for derivar aqui, certo? Quem estiver do lado direito, quer dizer, quando eu aplicar nabla em f, eu vou ter que derivar quem estiver do lado direito, certo? E quem depender, não é só agora as componentes que dependem das coordenadas. Os dois vetores, especificamente, dependem, e eles dependem de φ, eu já falei para vocês isso antes, certo? Então, especificamente, quando eu fizer derivada em relação a φ, eu tenho que derivar todo mundo, certo? Então, por exemplo, quando eu faço nabla escalar f formalmente, não tem problema, que ddr disso aqui é a derivada só disso, certo? Então vai dar AR escalar R derivada de FR e DR, né? Vai dar DFR
dr, né? Se eu fizer para escalar disso com isso, certo? A φ não tem derivada, fica df φ dr, a raiz de escala φ dá zero. Quando eu faço derivada disso aqui, também é a mesma coisa. Então, tem um termo aqui, tem esse termo aqui também, que não tem nenhum problema, porque ninguém depende de z, então fica simplesmente mais dfz dz. E aí eu tenho que ter cuidado nessa operação aqui, certo? A φ sobre r, d de φ, para eu escalar com isso aqui todinho. Ou seja, escalar d de φ disso mais isso mais isso, certo? Só que a derivada em relação a φ disso aqui é só a derivada de fz. A z passa, escalar φ dá zero. Então sobra só esses dois termos. Então aí a gente tem que parar e olhar com calma, certo? A r, fr, mais a φ, fφ. E aí quando eu for fazer, ou seja, isso aqui já está resolvido, a gente tem que olhar agora para essa situação aqui. Ou seja, quem é a derivada, né, d de φ de AR, FR mais a φ, Fφ. Por isso que eu falo, quem tiver do lado direito tem que ser derivado, né? Bom, a regra da cadeia vai dar AR, DFR, DR mais FR e a derivada total, DAR, dφ, certo? Mas, daí tem os outros também, a φ, df, dr, mais ff, dff total, aliás, daf, df, certo? Tá aqui. Ok? Então são 4 termos que tem que olhar, certo? Observe, né? É o produto escalar de a φ com esses 4 vetores aqui, certo? Bom, esse aqui vai dar 0, a φ escalar r dá 0, certo? A φ escalar φ dá 1. Esse aqui eu não sei, porque eu não sei a derivada ainda. Esse aqui também não sei, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Quem é a derivada DAR dφ? Quem é a derivada DAφ dφ, certo? Ok? Bom, eu já vou adiantar que isso aqui vai dar a φ, isso aqui vai dar menos a r, certo? Fica como exercício para vocês fazerem isso algebricamente. Eu vou fazer aqui geometricamente. Mostrar só um resultado desse aqui. Esse aqui segue como consequência natural, certo? Pega os vetores, né? Aqui está um deles, aqui está o R, né? Aqui está uma situação para um determinado φ, que tem um outro R com φ deslocado, certo? Ou seja, aqui tem um valor de φ qualquer, né? Eu não estou botando o X, não, só estou mostrando o vetor aqui, né, num determinado ponto. Então eu estou sempre sobre o circunferência de raio unitário, né? Aqui está o AR para um dado φ, certo? E aqui está para um ângulo, né? φ mais dφ. Ou seja, isso aqui, isto aqui é dφ, certo? Então, o que quer dizer a derivada do vetor, né? Eu estou no vetor valor de φ, desloco o φ de uma quantidade, vejo um novo valor, calculo a diferença dos dois e dividido por dφ. Isso é derivada. Derivada é diferença entre quantidades. Diferença pela grandeza, pela variável independente, né? A variável independente você varia um pouquinho, vê quanto é que a variável dependente varia, calcula a diferença e divide pela diferença da variável dependente. Quem é a diferença? Bom, é este menos esse. É esse vetorzinho aqui, certo? Quanto é que vale esse vetor aqui? Raio da diferença é 1. Quanto é que vale o incremento? 1 dφ, que é o comprimento dele. Em que direção? A φ. Então, a diferença, o AR
deslocado menos AR antes, que é o DAR, a diferença, né? D é de diferença, DAR, é 1 dφ a φ, certo? Então, DAR dφ dá quanto? A φ, né? Certo? Então, a derivada de um vetor dá um vetor ortogonal a ele, certo? Então, se você tem qualquer vetor em qualquer sistema de coordenadas, se você varia um ângulo desse vetor em relação a algum eixo, isso num plano sempre vai dar um vetor ortogonal a ele. Porque a diferença é o novo menos o anterior. Numa circunferência de raio constante, certo? Então dá sempre esse resultado, um vetor ortogonal. E a mesma coisa para a φ, ele vai dar um vetor ortogonal. Porque aqui o raciocínio é semelhante. O a φ está aqui, por exemplo, certo? Para um dado φ e vem para cá, certo? Então o dAφ dφ vai ser o vetor que está assim, ó. Né? Mesma coisa, 1 dφ vezes um vetor que está nesse sentido. Mas que vetor é esse? É o menos AR. Só é trasladar ele para cá, certo? Para esse φ pequenininho aí, para essa pequena variação de φ, o menos AR está fazendo isso. Ó, que é paralelo a esse. Certo? Por isso que dá isso aqui. Né? Então, isso é uma demonstração geométrica. Você pode pegar, decompor a R em cartesianas, o a φ em cartesianas, calcular a derivada e ver que dá outro vetor. Com sinal ou sem sinal, no caso, certo? Então é isso que a gente tem que tomar conta, tomar cuidado quando usar o nabla diretamente. Você tem que calcular tudo que for derivada que tiver do lado direito, né? Então aqui você tem dAφ dφ dá menos AR, então esse termo aqui dá menos Fφ AR, certo? E esse aqui dá a φ, certo? Esse aqui dá a φ, FR, a φ. E de onde veio toda essa história, né? Veio dessa derivada aqui, tá certo? Então, ó, produto escalar, este com esse dá zero, certo? Esse aqui deu na direção radial, ortogonal a φ, zero também, produto escalar, certo? A φ com a φ dá 1, e a φ com a φ dá 1. Então, o produto escalar vai dar, só botar aqui do lado, né? 1 sobre R, a φ com a φ, então vai estar 1 sobre R, FR, né? Certo? Esse termo aqui, ó. E aqui, o que mais? Esse aqui, né? Este com esse. A φ escalar a φ dá 1, mais dF φ dr. Certo? Então, resumindo, né, o que deu divergente? Deu esses dois termos mais aqueles dois, certo? Então, o nabla escalar F deu dFR dr mais dFz dz mais 1 sobre R FR mais 1 sobre R dF φ. Isso aqui não é DR não, né? Isso aqui é dφ, né, pessoal? Isso aqui. Aonde? Eu errei aqui em algum lugar. Aonde? Aqui, né? Aqui é dφ. E aqui também, né? Eu só ia andando aqui em geral, né? É sempre em relação a φ, tá certo? dF φ, dφ, né? Certo? Então, observe, tem este termo aqui que está lá, esse termo também está lá. Esses dois aqui dão, né, esse mais esse, é a mesma coisa que 1 sobre R, DDR, dr, FR, que é o primeiro termo lá do divergente, certo? Porque o derivado do primeiro vezes do segundo dá 1 vezes FR sobre R, que é esse termo aqui. Mais R, cancela com R, dFR dr, que dá esse termo aqui. Tá? Então bateu, né? Se a gente esquecesse dessas derivadas, a gente ia perder esse termo aqui, ó. Provavelmente ia perder esse termo aqui, certo? Ia dar errado o resultado. Se fosse calcular diretamente, sem calcular a derivada, né? Corretamente. Ok, pessoal? Bom, e nos outros sistemas, né? Também isso vai ser verdade, certo? Tem as expressões aí, eu não sei se eu mostrei, deixa eu ver. Já mostrei as expressões, né? Divertido, certo?
Ok? Por exemplo, né? Exemplo simples. Quem é o divergente do vetor x? Quem é divergente de x? Ou quem é nabla a escala x? Bom, vamos fazer um sistema aqui cartesiano. Quanto é que dá? Isso aqui é a componente de fx, essa aqui é a componente de fy, essa aqui é a componente de fz. Certo? Então, se eu quisesse calcular pela fórmula lá, divergente de x, né, vai dar dfx dx dá 1, dfy dx dá 1, dfz dz 3. Certo? Né? Se eu quiser calcular em esféricas, né, x igual a R a R, né? Bom, daí eu tenho que... Vou fazer aqui só para ilustrar, tá? Divergente de R a R, né? Agora eu vou fazer agora usando o operador nabla, tá? Bom, nabla em esférica vai dar 1 sobre R, aliás, 1 sobre R não. A R DDR mais a θ sobre R DD θ mais a φ sobre R seno θ DD φ aplicado a R a R. Lembrando agora, tá? A R depende de θ e de φ, certo, pessoal? Então, tem derivada em relação a θ, derivada em relação a φ, né? Então, vamos lá. DDR disso aqui, como isso aqui não é derivada em relação a θ, vai dar derivada de R dá 1, certo? A R escalar R dá 1, então vai dar a R escalar dr, né? A R. Isso aqui vai dar 1 mais 1 sobre R a θ, produto escalar com d de θ de R a R, certo? Mais a φ sobre R seno θ d de φ de quem? R a R. Certo? Pessoal, sem calcular nada, produto escalar de AR, aliás, desculpe, a derivada de... Bom, isso aqui deixa eu expandir antes de fazer, né? 1 mais 1 sobre R, regra da cadeia, dr de θ, certo? Quanto é dr de θ? Variável independente, 0, certo? Mais dar de θ. Isso aqui vai dar a θ escalar dar de θ, certo? Mais, bom, dr de φ dá 0, né? Então aqui vai mais a φ sobre R seno θ. R sai da derivada, certo? Pessoal, eu esqueci aqui, o R sai, né? Cancela com isso, certo? Desculpa aí, tá? R sobre R não. Então aqui vai dar d de φ de AR. O R saiu, né? Produto escalar com dr esféricas de φ, certo? Sem calcular, dr de θ está em que direção? Na direção ortogonal a R e na direção... Eu estou num plano, certo? Estou naquele plano lá, né? Aqui está o AR, tá certo? Está aqui, de repente θ vem para cá, certo? Eu produzo esse vetor ortogonal a R. Na direção de quem? Do a θ, certo? Então isso aqui dá a θ. Aqui também, dr de φ, é isso aqui, ó, no cone, na borda do cone, certo? É um vetor que vai ser... Vou fazer aqui, geometricamente só.
eu estou nesse ponto aqui e vou para esse ponto aqui, certo? Eu variei φ aqui, né? De dφ, certo? Então eu estou nessa circunferência de raio o quê? 1 seno de θ. Então o raio da circunferência é seno de θ, certo? Que vetor é esse aqui, tangente? A φ. Então DAR dφ, certo? Vai dar o quê? 1 seno de θ dφ a φ. Ou seja, DAR dφ é seno θ, né, a φ. Certo? Né? Estamos sobre a superfície de raio 1 seno de θ, porque o comprimento do vetor é 1. Esse segmento aqui é 1 seno θ dφ, 1 seno θ dφ. Então o DAR vai dar 1 seno θ dφ a φ. E aí está derivado, certo? Né? Então aqui você tem, isso aqui deu 1, né? Resultado 1. A φ com a φ dá 1, R cancela com R, seno θ cancela com E, ou seja, aqui também dá 1. Ou seja, 1 mais 1 mais 1 dá 3. Certo? Mesmo resultado, né? Como deveria ser. Ou seja, o vetor x tem divergência, ele diverge. Tá? Divergência constante no espaço. Né? Ele diverge. Né? Se você sempre calcular o fluxo do vetor x, né? Numa esfera qualquer, imagine, né? Sempre vai dar um resultado que é constante. Certo? X aumenta em comprimento com R, a área aumenta com R2, então R vezes R2 dá R3, e o volume aumenta com R3. Então R vezes R2, R3, vai ter constantes, precisa dar constante. Né? E sempre tem fluxo para fora. Qualquer que seja a área que você pegar, qualquer que seja a esfera, certo? Bem, vamos agora falar sobre rotacional. Né? Então, o rotacional, como a gente está falando aí, a gente faz uma operação que vai dar a medida, né, de circulação de campo vetorial. E essa medida de circulação é a habilidade do campo circular em torno de um ponto. Né? A gente quer saber se tem um campo vetorial que ele gira em torno de um ponto, mais ou menos. Essa é a nossa visão. Nossa interpretação, né, geométrica, digamos assim. Né? Quero saber se um vetor tem essa propriedade de fazer isso, ó, em torno de um ponto. Mais ou menos isso, tá? Então, eu preciso calcular, então, a propriedade qual é? Bom, se eu calcular a integral de linha em torno do ponto, eu tenho essa medida. Mas só que é uma operação pontual, eu tenho que fazer isso e se aproximar do ponto. Então, eu avalio isso relativamente à área circundada, né? Mas aí eu vou obter, em cada direção do espaço, um tipo de resultado, certo? Se eu pegar nessa direção aqui, tá? Nesse loop aqui, né? Eu vou pegar um resultado, né? Se eu circulo e eu imagino o polegar, né, na direção de rotação, tá certo? Eu tenho um resultado. Se eu fizer assim, por exemplo, né, eu tenho outro resultado. Então eu quero saber se ele circula assim, de acordo com esse sentido aqui. Quero saber se ele circula de acordo com essa orientação ou em outra direção, tá certo? Por exemplo, né, na terceira direção. Então, essa operação de rotacional que a gente está querendo definir, de um vetor, vai me dar um vetor. Eu pego, então, em cada plano de um sistema de coordenadas, em cada direção ortogonal um vetor unitário, eu calculo o rotacional dessa direção. Depois recomponho e calculo, né, o vetor. Ora, então, por exemplo, o rotacional de um vetor, né, numa direção, vou chamar arbitrária aqui, né? Aqui está a área, tá certo? Aqui está um caminho chamado de CI, que limita uma área.
ΔSI, aqui orientado está o vetor. Observe a regra da mão direita, né? O caminho circula e eu defino a normal ao caminho, certo? Então, toda vez que eu for calcular a circulação a partir de agora, a área está sempre à esquerda da trajetória, tá certo? Então, essa daqui é ΔSI, isso aqui é o vetor AI. Então, a componente do vetor rotacional na direção I, por definição, é esse processo limite. Que processo? Bom, é o limite de quando a área tende a zero, da circulação em torno desse caminho, certo? Sobre a área. Né? DL é um vetorzinho de deslocamento diferencial, certo? Mais uma vez, observe, né? Dimensão de F vezes comprimento sobre área. Então, rotacional vai ser dimensão de F por unidade de comprimento. Vai ser mais um outro tipo de operação diferencial. Né? Certo? Então, essa é a definição. O que a gente tem que fazer é, bom, qual é a expressão do rotacional em vários sistemas de coordenadas? Então, a gente vai fazer aqui o nosso sistema de coordenadas curvilínea, a mesma estratégia para o divergente, tá certo? Escreve o nosso vetor, né, com 3 componentes. Certo? E nós temos aí essa, você mais uma vez, basta calcular uma componente rotacional, né? Aí eu posso fazer permutação cíclica e calcular as outras. Né? Mais uma vez, calcula na direção do vetor unitário AU. Né? Então tem aqui o nosso retângulo curvilíneo aí. Né? Tem alguns erros aqui que eu percebi na nota de aula que a gente vai observar aqui, vocês vão perceber, certo? Observe, né? Então eu tenho a integral de linha é quebrada em 4 integrais de linha em segmentos diferenciais, né? Comprimento na direção de V, que é H2dV, na direção de W, H3dW, é a área, né? ΔSU, no caso, né? É o produto desses dois comprimentos, H2 e H3, dV, dW, né? Aí você tem o denominador da nossa definição lá. Né? E o numerador é calcular 4 integrais. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular essas integrais sempre uma em relação à outra. Né? Na direção de aumento de W, você tem uma integral. Na direção de aumento de V, você tem outra integral. Então, essa integral aqui, intermediária, tá? De aumento de V, ele vai chamar de IV, certo? Aqui passa pelo centro. E no caminho intermediário, na direção de W, né? Essa aqui, vou chamar de IW. Observe que com IV e W, eu, usando a primeira ordem inteira, eu calculo as outras, né? Então, por exemplo, né? Olhando aqui para essa integral aqui, chamar de I1, certo? A integral aqui vai dar I1, né? I1 é mais ou menos igual a quanto? É igual a IW mais uma correçãozinha, que é aquela referente à variação da coordenada, né, principal aqui, que seria a coordenada V. Daqui para o meio para cá, certo? Tem uma variação de coordenada de dV sobre 2, né? Está mais ou menos no meio aí, certo? Então, por exemplo, eu posso dizer que I1 é aproximadamente, né, IW, certo? Essa é igual a essa, mais a correção, né, que é, a função é essa, é D e W, em relação a que variável? A variável que está aumentando daqui para cá, que é a variável V. D e W, dV, dV sobre 2, certo? Se eu chamar essa integral para cá de I3, né, quer dizer que para cá é menos I3, certo? Então, essa que vai para a direita é relacionada a IW. Então, menos I3 é aproximadamente quem? IW mais DW dV e a variação de coordenada aqui para cá, que é um decréscimo, né? V diminui aqui para cá de dV sobre 2. Então, dá um menos DW dV dV sobre 2, certo? E assim sucessivamente, né? Em relação a IV, eu tenho a integral menos I2, que é essa aqui,
Mas eu quero a para lá, certo? Quero I2, né? Não quero menos 2. Então, mas menos I2 é igual a menos I2 é aproximadamente IV, mais a variação daqui para cá, que é um aumento de coordenada, da coordenada W, mais DIV dW sobre 2. Finalmente, a de trás, que é relacionada a I4, que é de fato para cá, é aproximadamente igual a IV. E a coordenada diminui, né? Então vai ser menos aqui. Menos DIV dW sobre 2. Ok? Então o que eu quero? I1 mais I3 mais I2 mais I4. Eu quero essa soma. Certo? Então essa mais essa mais essa. Certo? Então essa menos essa vai cancelar aqui, tá? E vai somar esses termos. Menos essa mais essa vai dar 2 vezes o menos aqui. Isso aqui cancela também, certo? Então, se eu fizer a soma, eu tenho a circulação já. A circulação, ou melhor, né? I1 mais I2 mais I3 mais I4 vai dar quem? Vai dar dW menos DIV dW. Tá? Que é menos isso, que dá mais, né? Então vou dar o menos aqui, mais isso. Dá 2 vezes o menos que dá aqui, certo? Deixa eu só mostrar aqui que tem uns erros aqui na nota de aula para vocês anotarem quando forem ver lá, né? I1 igual a IW, né? Mais IW, aqui tá correto. IW dV sobre 2, isso aqui tá certo. Menos I2 é IV, né? Isso aqui está errado. IV mais DIV dW. Isso aqui está tudo errado, tá? Mais DIV dW sobre 2, né? Menos I3 dá IW, que é IW, né? Está realmente muito errado aqui, né? IW mais DIV dW. Está certo. Isso aqui é mais, né? E 4 dá IV menos DIV dW sobre 2. Né? Então, vejam lá nas notas, quando vocês forem ver, isso aqui tem um errozinho aí. Né? Bom, resta de saber quem são as integrais intermediárias. Ora, as integrais intermediárias, basta olhar aqui, né? Na figura, certo? Quem é IV? É a componente do vetor na direção V vezes o comprimento nessa direção. A integral direta é isso, certo? H2dV. Né? IV é H2FV dV. Quem é IW? É H3FW dW. Como é que é a derivada? Bom, a derivada, isso aqui sai da derivada que é independente, variável independente. Né? Então, a circulação, né? Quem está calculando de FDL, né? Isso aí é para calcular na direção ortogonal, né? Vai dar essa soma que vai dar dW/dV, que vai dar dV/dW, dDV, H3FW. Né? Que a integral tem a ver com a componente W, né? Menos dV/dW de novo, dDW H2FV. E daí ele tem agora todos os resultados. Se eu calcular então a componente U do rotacional, é dividir isso pelo ΔSU, né? Que é H2H3, né? dV/dW. Certo? Então, quando você divide, cancela o termo que vai para zero. No limite, né? O limite já é isso, certo? Dividir, por isso foi embora o termo que vai para zero, então fica já no limite
1 sobre H2H3 DDV menos DDW, derivada cruzada, né? H2FV. Tá? E daí você sabe todas as outras, né? Permutação cíclica, né? Na direção V, isso aqui vai virar... E aí você vai ter DDW, HUFU, menos DDU, H3FW. Né? E assim sucessivamente. Ou seja, tem esse resultado aí nas várias direções, né? Direção U, certo? Deixa eu ver se está certo aqui. Direção V e direção W, né? Certo? Então é um tipo de derivada agora que envolve derivadas cruzadas, né? Observe que é derivada em relação a U da componente ortogonal a U, derivada em relação a V de uma componente ortogonal a U que dá na outra direção ortogonal, né? Tem uma relação aqui, certo? Que a gente pode observar facilmente no caso de cartesianas, certo? Tá? Só fazendo aqui no sistema XYZ, né? O que dá, né? Dá o quê? Todos os H's iguais a 1, tá certo? Observe a ordem cíclica, né? X, Y, Z. Você faz isso, certo? Positivo. X, Z, Y, negativo. Certo? Y, Z, X. Está na ordem cíclica, né? Y, Z, X. Y, X, Z, você mudou, quebrou a ordem, né? Z, X, Y, né? E aí você quebra a ordem, sinal negativo. É um produto vetorial do nabla com F. Mesma coisa. Rotacional de F em cartesiana nada mais é do que esse produto vetorial. Certo? Na direção X vai dar quem? Y com Z e Z com Y negativo. DFZ DY menos DFY DZ. Vai dar Y, né? Z, né? Na direção X, certo? E ZY negativo na direção X. E assim sucessivamente, né? Então, em cartesianas, isso aqui vai ser simplesmente isso. Isso, na verdade, é em qualquer sistema. Não tem nenhuma razão para ser só em cartesiano. Tem que ser em qualquer sistema. Se eu não sei quem é F, se F é arbitrário, estou dizendo que no sistema dá esse resultado, tem que dar nos outros. Certo? Eu só mudo o sistema, a operação é a mesma. Mais uma vez, se for calcular diretamente com o nabla, tem que derivar todo mundo que tiver direito. Né? Então, tem que se lembrar disso. Mas sempre vai dar certo. Sempre rotacional dá nabla vetorial F. Certo? Eu vou mostrar aqui só a título de completeza. Certo? As outras expressões. Né? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Cada vez mais complicada, né? Certo? Parece esses termos aí. E assim por diante, né? Fica cada vez mais complicado, imagine em outro sistema, né? Nesse já se torna desse jeito. Certo? Vou fazer um cálculo rápido aqui, pessoal. Vou fazer um exemplo aqui rapidinho, tá? Pode ser usar a fórmula. Quem é rotacional? Vamos
usar um campo vetorial dado por R afim, certo? Como é que esse campo vetorial, bom, se você for olhar, né, o F é um vetor azimutal, né? Ele sempre faz isso, né? Tá aqui, nesse ponto ele faz isso, tá certo? Na frequência de raio constante, ele tem magnitude, né? Se R é constante, ele tem magnitude constante. Ele é sempre tangente à superfície, certo? Então ele tem cara de ter rotacional, né? Tem um jeitão de ter rotacional, certo? Pode ser. Onde você estiver, né? Vai para R igual a zero e se torna zero, claro. Mas a R de zero começa a fazer em torno de um ponto que está sempre circulando. Vamos ver que é um rotacional de F e agora sem usar fórmula. Vamos calcular direto aqui, sabendo as derivadas, né? Rotacional de F vai dar quanto? Em cilíndrica, né, vai dar AR DDR mais a φ sobre R ddφ mais AZ ddz. Bom, primeira coisa, né? Vetorial R afim, certo? Alguém depende de Z aqui, pessoal? Não, né? Derivada em relação a Z dá zero, certo? Então não preciso nem usar esse termo aqui. Bom, esse vetor depende de R, né? Certo? Então vamos fazer a derivada. Então vai dar AR. A φ depende de R? Não, né? Então vai dar AR vetorial, certo? A φ dr dá 1, certo? Então vai dar o primeiro termo, mais 1 sobre R, a φ vetorial, daí eu tenho a derivada de... Bom, isso aqui depende de φ? Não, então isso aqui sai, fica R sobre R, certo? A φ vetorial d a φ d φ. Certo? Falta mais alguma coisa? Não, né? Fizemos tudo, certo? A R vetorial derivada que dá 1 a φ, a R vetorial a φ, mais R sobre R, a φ vetorial, d derivada em relação a φ disso aqui, certo? R saiu. Bom, quem é d a φ d φ, pessoal? A gente calculou agora há pouco. Menos a R. A R vetorial a φ dá a Z. A φ vetorial a R dá menos a Z. Com menos dá mais. Mais a Z. Que dá 2 a Z. Certo? Então, o rotacional desse vetor, rotacional de R a φ, dá 2 a Z. Tá? Ou seja, está em que sentido? Esse vetor está rodando no plano XY, né? Então ele está na direção do vetor AZ, certo? Ele está no sentido do afim. Então, a φ quando roda, ele dá assim, no sentido do polegar, né? AZ. Então, por isso está dando AZ, certo? E dá constante todo espaço. Mesma coisa, observe, né? O raciocínio, né? Na circunferência, né? O vetor aumenta, o tamanho dele aumenta com R, certo? Né? O comprimento, a integral de linha também aumenta com R, né? Porque é o comprimento da circunferência que é proporcional a R, né? Então o vetor tem R, a circunferência tem R, dá R ao quadrado. E a área aumenta com R ao quadrado. R2 com R2 cancela, dá constante. 2. Tá? Okay. Antes de concluir, né? Falar rapidamente aqui sobre algumas identidades vetoriais, porque observe, né, divergente, gradiente rotacional, tudo sempre tem um nabla aparecendo nessas operações, né? E o nabla atua sobre um vetor e ele atua sobre uma escala também, certo? Por exemplo, né?
Deixa eu fazer uma identidade aqui. Gradiente de FG. Como é que se calcula? Produto de duas funções, né? Regra da cadeia, normal, certo? Isso aqui vai dar o quê? F, gradiente de G, mais G, gradiente de F. Uma soma de dois vetores. Dá um vetor, que é a soma de dois vetores, né? Um é cálculo gradiente de G, cálculo gradiente de F. Por que a regra da cadeia é simples de calcular? Porque cada componente do nabla é uma derivada em relação à coordenada, certo? Né? Por exemplo, a iésima componente é AI, né, sobre HI DD chamar de ficou mais complicado, deixa eu fazer de outra forma. Eu não quero botar uma nova variável para complicar. Então, aí, faz assim, DDLI, certo? Então, são comprimentos, né? Na direção é H1DU, etc, etc. Né? Bom, se eu tenho isso aqui aplicado a FG, vai dar o quê, né? Vai dar aí, é regra da cadeia tradicional, né? F, DG, DLI, mais G, DF, DLI. Quando eu recomponho, eu obtenho esse resultado. Tá? Isso eu recompor, né? Componente a componente. Existem outras identidades vetoriais importantes, certo? E aí você tem, por exemplo, agora divergente de uma função vezes um vetor. Né? Tá? Como é que a gente faz a regra da cadeia agora? Né? Agora não é duas funções, não são duas funções, não é o gradiente, agora é divergente. Então a gente tem que ter mais cautela. Né? Então, vamos, mais uma vez, vamos fazer assim. Ó. Nabla vai ser soma de I igual a 1 até 3 de AI, nabla I. Né? Nabla I é quem? É DDLI. Tá? Quando eu escrever DDLI, a gente chama de nabla I. Então vamos fazer isso, vamos fazer componente a componente. Bom, isso aqui vai dar AI, nabla I, né? Produto escalar com F, A. Bom, o A, certo? A gente vai decompor também. O A vai ser uma soma de J igual a 1 até 3 de AJ a J. Por quê? Porque eu não posso usar a mesma letra, tá? Que é um produto de três termos, mesmo produto de três termos, né? Em princípio dá 9 termos, né? Tem que fazer índices diferentes. Então esse aqui é F vezes, eu vou tirar esse vetor e botar no lugar só a componente dele, tá? Para ele ficar escrevendo tudo de uma vez, vai dar AJ, AJ, né? Daí eu fico aqui. No fundo é uma soma, tá certo? De I igual a 1 até 3, soma de J igual a 1 até 3. Isso aqui vai dar o quê? Aí, escalar, nabla I, né? PF, AJ, AJ. Daí tem uma regra de cadeia simples aqui. Isso aqui é uma derivada simples. Derivada do produto de uma função com um vetorzinho aqui numa direção. Isso aqui vai dar... Né? Daí você faz, bom, derivada vai dar F derivada de AJ, né? Mais AJ sai da derivada, né? Derivada de F. É isso aí, tá? Produto escalar, então vai dar F, AI, nabla I, produto escalar com AJ, mais, posso aqui colocar assim, né? Posso inverter esse com esse, certo? Mas eu vou fazer assim, vai ficar AJ, produto escalar, com AI, nabla I, aplicado a F. Daí eu faço a soma, I igual a 1 até 3, J igual a 1 até 3. Vai dar o quê, quando eu fizer a soma? Isso aqui vai dar que resultado? Operador
A soma de I igual a 1 até 3 disso aqui dá quem? Nada. Tá? A soma de J igual a 1 até 3 aqui dá quem? A. Isso aqui é o vetor A. Tá? Isso aqui é quem? A soma de J igual a 1 até 3? A. Isso aqui é nada. Essa é a regra da cadeia, certo? Ou seja, divergente de FA é F divergente de A, observe, sem violar nenhuma regra da álgebra, né? Mais A escalar gradiente de F. Né? Se eu fosse fazer rotacional, é muito parecido com isso, a menos de um detalhe que o produto vetorial não comuta, né? Como o produto escalar, né? Se eu fizesse isso aqui, ia dar parecido, ia dar F rotacional de A. E aqui é que é o detalhe, tá? Vou mostrar onde é que a coisa muda aqui. Mesma demonstração, certo? Aqui eu só mudo para isso aqui, ó. Tá? Isso aqui não tem nenhum problema, tá certo? Eu faço isso. O único problema é nesse momento aqui, tá certo? Daqui para cá. Pronto. Nesse momento aqui, o AI com a J não comuta, certo? Quando eu faço essa passagem daqui para cá, isso aqui tem que mudar para menos, tá? Porque o AI mudou de posição, né? Foi para o lado direito, o AJ veio para o lado esquerdo. O AI estava do lado esquerdo, passou para o lado direito, né? Certo? Então, a única coisa que vai mudar é na última posição lá, certo? Vai ser menos A vetorial gradiente de F. Tá? Essa seria a regra da cadeia no caso do rotacional, né? Bom, existem outras aí que eu vou passar rapidamente, né? Para a gente poder concluir a aula hoje, né? Com essas interrupções, atrapalhou um pouco aí. Eu esqueci de comentar uma outra definição importante para o rotacional, tá? Antes de passar para o resto das identidades, a gente falou do rotacional, né? Em termos de integral de linha, certo? Rotacional, nessa direção tem a integral de linha sobre a área do limite. Essa foi uma definição. O divergente é o quê? O fluxo do vetor posterior do volume sobre o volume, né? Foi divergente. Né? Divergente, aí teve uma definição que foi assim, né? Limite de quando ΔV tende a zero, né? Do fluxo, certo? Vou botar assim, ds escalar F por unidade de volume, né? E nós tivemos uma de rotacional numa direção, que era a circulação, eu não vou repetir aqui a expressão, circulação por unidade de área no limite. Tem uma segunda definição para rotacional, que é muito parecida com essa, é o dual dessa aqui, tá? Eu só quero comentar a respeito disso, para vocês observarem que tem muitas relações que são elegantemente, digamos assim, interrelacionadas, né? Tem uma definição muito parecida com essa, que é para o rotacional, que é a rotacional de F, que é a definição agora que é completa, né? É o limite, quando ΔV tende a zero, dessa quantidade aqui, né? ds vetorial F, unidade de volume. É idêntica à do divergente, né? Só a natureza que muda aqui, certo? Né? Isso aqui é útil em muitas situações, em algumas situações importantes. Quero colocar aqui para a gente observar a similaridade de operações, né? Uma é fluxo, isso aqui não é fluxo, é uma integral de um produto vetorial de duas grandezas, mas observe o processo de limite, né? Área por volume da quantidade de comprimento, que é semelhante, certo? Então dá essa propriedade. Bom, vamos fechar o parênteses aqui. Continuando com as nossas identidades, tem outras identidades vetoriais que eu gostaria de mencionar aí, tá? Vou passar rapidamente.
Bom, tem operações sucessivas do Nabla, né? Uma delas é o Laplaciano, que a gente vai usar muito no capítulo 3. Né? Se você calcula primeiro, dado uma função f de 3 variáveis, você calcula o gradiente dessa função, certo? Produz um vetor f, certo? E calcula o divergente desse vetor, que é divergente do gradiente de f. Isso vai dar um resultado escalar, né? Divergente do vetor, né? Isso aqui a gente define como Laplaciano de f. É uma operação de segunda ordem, né? Nabla aplicado 2 vezes, certo? Essa é uma forma de aplicar Nabla mais de uma vez, né? Que resulta no Laplaciano, né? Primeiro gradiente, depois divergente, é o Laplaciano, né? E o Laplaciano é fácil de calcular, certo? Porque ele tem a expressão para o Nabla, né? Expressa o Nabla, né? Como 3 componentes de um vetor, e calcula a divergência desse vetor e usa a fórmula geral lá do divergente. Então você tem uma fórmula geral para o Laplaciano, né? Em termos dos parâmetros H, certo? Se vocês forem olhar, isso aqui é a componente do divergente de um vetor, né? DDU, certo? Desculpe. Isso aqui é o vetor, certo? A componente do vetor é isso aqui que veio do gradiente, ó. 1 sobre H1 df du. E o divergente é H2, H3, componente U do vetor, né? E tem aquela parte de baixo. Então, é assim que a gente identifica de onde vem o Laplaciano. Fica dessa forma, com esses parâmetros H. Observe, quando os H são todos unitários, você tem aí a expressão mais simples do Laplaciano, né? Soma das derivadas segundas. O Laplaciano aparece na equação da onda, tá certo? Aparece na equação do Laplace, equação da difusão, aparece em várias equações na física e na engenharia, né? Então é importante o Laplaciano. Tá? Ele governa, por exemplo, né? A equação do Laplace governa as vibrações de uma membrana, por exemplo, né? A variação de temperatura de uma sala, no regime estacionário, tá certo? Equação do Laplace, né? Potencial eletrostático, equação do Laplace, ou Poisson, que a gente vai estudar, né? Bom, e tem expressões que dependem dos parâmetros H que estão aí escritas, certo? Cilíndricas, esféricas, certo? Isso a gente vai lidar depois, só estou colocando aqui que isso é calculável facilmente com as coisas que a gente aprendeu a fazer hoje, né? Bom, outras propriedades importantes que são intuitivamente mais ou menos simples de entender, certo? Se você pegar um vetor, formar o gradiente desse vetor, né? A gente vai concluir que esse vetor é irrotacional. O que quer dizer isso? Um vetor irrotacional é aquele que tem rotacional sempre é um vetor que não faz isso. Certo? Então, todo vetor que é obtido do gradiente do vetor tem essa propriedade. Rotacional dele igual a zero. Nessa forma específica, né? Rotacional do gradiente de f a zero. É fácil mostrar isso aí, certo? Mas intuitivamente é como se fosse assim. Isso é ortogonal a isso, certo? A zero, né? Mais ou menos isso a história. Por exemplo, na eletrostática, ele vai mostrar que o campo elétrico é obtido do gradiente de uma função potencial. Imediatamente, sabendo essa propriedade, ele vai dizer o campo elétrico, eletrostático, não o dinâmico, é o estático, é irrotacional. Ele não faz isso, não roda, certo? No espaço, não forma linhas fechadas. Né? Então, é a primeira identidade, né? Essa é uma identidade importante, né? Gradiente do rotacional. Rotacional do gradiente do vetor está sempre zero. Certo? Outra propriedade. Todo vetor obtido do divergente de outro, do rotacional de outro vetor, né? Suponha que eu construa o rotacional de f e chamo de um vetor G. Esse vetor sempre tem divergência zero. Se eu conseguir provar que um vetor pode ser expresso dessa forma, eu já sei de cara que esse vetor nem começa, nem termina em nenhum ponto de espaço.
Todo vetor que tem divergência zero quer dizer que ele não começa em nenhum ponto, nem termina. Ele não tem fonte sumidouro. Ele tem que fazer assim, tem que fechar. Certo? Ele tem que sempre se fechar. Sempre fazer isso. Ele não pode terminar. Certo? Então essa é outra identidade vetorial. Divergente do rotacional de um vetor a zero. Né? Mais ou menos intuitivo. Né? Isso aqui é ortogonal nabla, né? Então para escalar vai dar zero. Então dá para mostrar também. Okay? Tem algumas outras identidades vetoriais importantes que aparecem aí como referência, né? Às vezes a gente vai fazer uso, demonstrar alguma coisa rápida. Né? Produto misto, né? Tem essas propriedades, tem produto triplo, tá certo? E tem outras mais complicadas também. Essa aqui, por exemplo, a gente usa muito no curso de Eletromagnética 2, em magnetostática, a gente usa isso aí também, né? Então fica aí como referência, né? Bom, vamos terminar, né, com 3 teoremas importantes da análise vetorial. Você tem aí o teorema de Gauss. Não confundir com a lei de Gauss da eletrostática, que é outra coisa. O teorema de Gauss é o que a gente usa. Teorema de Stokes. E aí você tem, finalmente, o teorema de Helmholtz. Ok? Ora, o teorema de Gauss é a generalização do conceito de divergência de um vetor. Divergência é um conceito que se aplica em cada ponto do espaço. Né? O teorema de Gauss é estender esse conceito para uma região com volume macroscópico. Certo? O teorema de Stokes é a generalização do conceito de rotacional de um vetor. Se a gente estender para uma superfície grande, certo? Você vai ter, então, a generalização desse conceito. Né? E o teorema de Helmholtz especifica, né, uma propriedade importante de campos vetoriais que garantem que as equações de Maxwell, que a gente vai estudar, são suficientes para você descrever os campos elétricos e magnéticos. Certo? Então, se você aplica o conceito de divergente no volume diferencial, né? Certo? E se você calcula o fluxo que sai de um volumezinho diferencial desse, se chama de dφ, né? Divergente de A dV. Né? Então, a gente sabe que pela definição de divergente, né? Divergente é a razão no limite do fluxo que sai de uma superfície que encerra um volume dV por unidade de volume no limite. Essa é a definição, né? Está reescrito aqui de uma forma diferente. Eu posso, então, sabendo o divergente aqui no centro desse volume, calcular, então, o fluxo que sai dessa superfície. O divergente aproximadamente vezes o volumezinho diferencial. Então, se eu aplico esse conceito e somo todos os fluxos em todos os volumes diferenciais, né? Por exemplo, este volume aqui com seu vizinho, que está aqui do lado, certo? Né? Então, por exemplo, olhe para essa parede aqui, ó. Consegui escrever? Essa aqui, certo?
Então, para esse volume, o fluxo é para fora, entrando na célula vizinha. Para este aqui, o fluxo nessa parede aqui é entrando no próximo, né? Então, a soma dos dois cancela essa parede de contato. Então, se eu estendo e somo todos os fluxos, vocês vão ver que dentro do volume, os fluxos nas paredes de contato se anulam e sobra só o fluxo na superfície envoltória exterior, certo? Então, você vai ter só o fluxo nessa superfície de fora, né? E se você somar, então, todas essas integrais, vai ter integral de volume no todo. Então, o que nós concluímos? Que a integral de volume do divergente A, nesse volume fechado, vai dar o fluxo para fora da superfície que limita o volume. Essa é a generalização natural. Esse é o teorema de Gauss, certo? Né? O fluxo para fora da superfície que encerra um volume V é a integral de volume do divergente. Tá? Generalização do conceito de divergente em cada ponto do espaço. Tá? Ok? Mesma coisa para o teorema de Stokes, né? Generalização do conceito de rotacional. Tá? Se você calcular o rotacional em cada areazinha dessa fechada aqui, certo? Calcula, ou seja, em resumo, calcula a circulação nesse segmento, certo? Nessa área fechada, calcula a circulação nessa outra, certo? Nessa aqui, né? Observe que quando você tiver uma parede aqui em comum, certo? Essa aqui no meio, essa parede em comum aqui, para um caminho a circulação é feita no sentido, para outra área é feita no sentido oposto. Quando eu somar com as contribuições de integral de linha desses dois, vai dar algo, né? Que dá através da envoltória, certo? Então, se eu estendo o raciocínio e somo todas as integrais de linha, vai ter um cancelamento generalizado dentro da superfície e sobra só a borda. Então, o que você tem? A integral do rotacional em toda a área está relacionado com a integral de linha na borda da área. Certo? Esse é o resultado. Né? Então, a generalização do conceito de rotacional vai dar esse resultado que é o teorema de Stokes. Então, calculando, né, sempre a circulação com a área à esquerda. Né? Então, a circulação num comprimento macroscópico, pegue a borda, tá certo? Que é o caminho C, da superfície S, e então você tem essa relação, que na realidade é a generalização da definição de rotacional. Né? Certo? Bom, e finalmente, né, a gente vai só enunciar o teorema de Stokes, ele tem importância. A demonstração dele é interessante, né? Vocês olhem a demonstração, porque ele lida com os vários conceitos que a gente falou, das operações cruzadas no Nabla, né? Operações sucessivas do Nabla. Né? O teorema de Stokes diz o seguinte: dada uma região, Helmholtz, né? Dada uma região fechada, certo? Digamos que essa região sempre tem uma área, né, que limita essa região, chamada de sigma, e limita um volume V. Né? Isso aqui é o normal para fora da superfície, isso aqui é o elemento de área, certo? Então, o vetor área diferencial posterior é NdS. Né? Então, o teorema de Stokes diz que, dado um campo vetorial F, certo? Em que você conheça o rotacional de F, o divergente de F, em todos os pontos de V. Se você conhecer essa propriedade rotacional de F e essa segunda, divergente de F, em todos os pontos de V, né? E mais uma outra propriedade, né? A componente normal de F na superfície que limita o volume, ou seja, F normal em si. Então, dado um vetor que tem essas propriedades conhecidas, o teorema de Helmholtz garante que não existe um segundo vetor com as mesmas propriedades. Esse vetor é único, certo? Só tem um vetor que satisfaz essas três propriedades. Só um. Por exemplo, se eu não tivesse essa propriedade aqui, eu teria vários vetores que poderiam satisfazer essas duas. Eles iriam diferir por constantes, talvez, certo? Porque você sabe a derivada do vetor.
Se você sabe a derivada de uma função, você sabe a função é a mesma constante, né? Integra e determina a integral, você tem a função que é a integral, a mesma constante. Mas se você especifica a condição de fronteira, daí você amarra que só tem um vetor satisfazendo essa propriedade. O teorema de Helmholtz é isso. Só existe um vetor, né, que tem divergente e rotacional especificados e sua componente normal. Não existe um segundo. Aqui no capítulo 1 tem a demonstração disso aí. Você pega um segundo vetor, tenta ver se ele tem a mesma propriedade e te mostra que esse vetor é o primeiro. Sabe? É o mesmo vetor. Né? Por que isso é importante? Porque as equações de Maxwell são isso aqui. Eu vou escrever para vocês agora, tá certo? Que é a equação que a gente só vai realmente deduzir no último capítulo do curso. Né? Eu vou escrever aqui só para a gente ver como é que é a forma dela. Né? Divergente de D igual a ρ, rotacional de E igual a menos dB dt. Isso aqui é a equação geral variando por tempo, tá certo? Divergente de B igual a zero são grandezas de campo que a gente vai definir. Rotacional de H igual a J mais dd dt. O que essas equações dizem? Né? Existe uma conexão entre E e D. Essas grandezas são interrelacionadas, então no fundo eu posso substituir D por alguma coisa vezes E. Eu tenho duas propriedades de E, divergente e rotacional, certo? E aqui também eu posso relacionar B com H e transformar isso em divergente de alguma coisa relacionada a H. Então eu tenho divergente e rotacional de outro vetor. Então o que as equações de Maxwell são? Né? Especificações, né, do divergente e rotacional dos campos vetoriais que compõem o campo eletromagnético. Né? Essas coisas aqui têm significado. Isso aqui é densidade de carga, isso aqui é densidade de corrente. Então, se você dá essas propriedades, você sabe o divergente rotacional das grandezas. Então, o teorema de Helmholtz garante que você só vai ter uma solução, né, para o campo que satisfaz essas propriedades. Tá? Ok? Então, a gente fecha aí o capítulo 1, certo? Quinta-feira vai ter vídeo aula lá em cima, né? E dia 5 de setembro eu volto para a gente continuar as aulas tradicionais, certo? E o Emerson vai acompanhar você nesse período, tá bom? Certo? Uma dúvida aí, pessoal?